Você já se perguntou o que realmente faz alguém sentir sua falta de forma intensa, a ponto de implorar para voltar? Neste roteiro, vamos explorar um caminho estratégico que combina autoconhecimento e sutileza emocional, despertando no outro a reflexão sobre tudo o que ele deixou para trás. Imagine sentir-se tão pleno e confiante que, sem precisar implorar, você se torne o objeto do desejo renovado de quem partiu. A proposta é simples, mas poderosa. Transformar sua postura interna e externa de forma a criar um magnetismo irresistível. Ao longo deste conteúdo, você descobrirá como pequenas atitudes conscientes podem gerar grandes impactos na conexão afetiva, trazendo de volta não apenas o relacionamento, mas o respeito e a admiração que sempre mereceu. Deixe nos comentários a frase "Eu atraio o amor que mereço" e manifeste agora sua determinação em reconquistar o que é seu. Você já se perguntou o que realmente faz alguém sentir sua falta de forma intensa, a ponto de implorar para voltar? Neste roteiro, vamos explorar um caminho estratégico que combina autoconhecimento e sutileza emocional, despertando no outro a reflexão sobre tudo o que ele deixou para trás. Imagine sentir-se tão pleno e confiante que, sem precisar implorar, você se torne o objeto do desejo renovado de quem partiu. A proposta é simples, mas poderosa. Transformar sua postura interna e externa de forma a criar um magnetismo irresistível. Ao longo deste conteúdo, você descobrirá como pequenas atitudes conscientes podem gerar grandes impactos na conexão afetiva, trazendo de volta não apenas o relacionamento, mas o respeito e a admiração que sempre mereceu. Deixe nos comentários a frase "Eu atraio o amor que mereço" e manifeste agora sua determinação em reconquistar o que é seu. A dor da perda, do abandono ou da traição carrega em si uma potência que poucos sabem usar. O primeiro impulso costuma ser o desespero, o choro, a tentativa de reconexão a qualquer custo. Mas o que Jung nos ensina é que essas reações emocionais intensas geralmente têm origem na sombra, aquele lado oculto da psique que guarda tudo o que reprimimos, negamos ou tememos ser. E é justamente nesse território que se encontra a chave da transformação pessoal e do magnetismo autêntico. Quando alguém nos deixa, especialmente por outra pessoa, tendemos a mergulhar em sentimentos de rejeição e inadequação. A mente entra em ciclos de comparação, baixa autoestima e raiva. Porém, se ao invés de fugir dessas emoções você as acolhe e analisa, descobre um potencial oculto. A sombra guarda traços poderosos: firmeza, sensualidade, ousadia, assertividade, que muitas vezes foram silenciados para manter um relacionamento disfuncional. A integração da sombra não é sobre tornar-se agressivo ou vingativo, mas sim sobre reconhecer partes suas que estavam adormecidas e que agora clamam por expressão. Imagine alguém que foi deixado e, ao invés de se vitimizar, decide encarar a própria dor como um sinal de que algo precisava mudar. Esse indivíduo começa a se movimentar com mais coragem, fala com mais clareza, recupera o brilho nos olhos. Esse tipo de transformação não passa despercebida. O ex-parceiro, ainda que envolvido com outra pessoa, sente a mudança vibracional. A sombra integrada gera uma presença que desperta respeito e desejo, porque ela representa alguém inteiro, alguém que não teme seus lados escuros, alguém real. É nesse ponto que a dor se converte em poder. O sofrimento não é mais um fardo, mas um catalisador. Ao revisitar os momentos difíceis sem o peso da culpa ou da negação, você começa a enxergar padrões. Percebe, por exemplo, que se anulava demais, que evitava conflitos por medo de rejeição ou que tentava agradar o tempo todo. Cada percepção é um fragmento da sombra sendo iluminado. E quanto mais consciência você ganha, mais livre se torna para agir de maneira nova e mais magnético se torna para quem te perdeu. Além disso, ao assumir essa jornada interior, você emite uma nova vibração, a da autenticidade. Quem passa por um processo de integração da sombra não precisa provar nada para ninguém. Sua presença comunica algo que palavras não alcançam. É essa energia silenciosa, mas poderosa, que começa a ecoar na mente do outro. Porque enquanto você cresce,
o outro inevitavelmente entra em contato com sua própria sombra, geralmente ativada pelo contraste entre o que você era antes e o que se tornou agora. Muitos tentam reconquistar com promessas, mensagens, apelos emocionais, mas o reencontro verdadeiro acontece no campo simbólico, na linguagem invisível da transformação. Quando o outro percebe que aquela versão fragilizada de você já não existe mais e que em seu lugar há uma força nova, isso gera um efeito psíquico inevitável, o arrependimento. Mesmo que esteja com outra pessoa, a comparação torna-se inevitável, porque aquilo que foi reprimido agora pulsa com liberdade. Integrar a sombra também significa aprender a colocar limites, saber o que você aceita ou não, reencontrar sua dignidade. Não há nada mais atraente do que alguém que se ama de verdade e se respeita em silêncio, sem teatralidades. Ao transformar a dor em poder, você envia ao mundo e a ele a seguinte mensagem: eu sou mais do que aquilo que você deixou para trás. Essa força silenciosa tem o poder de virar o jogo, não através da manipulação, mas por meio de uma metamorfose interior legítima. A dor acolhida e compreendida se torna o solo fértil para a sua reinvenção. E como ensinou Jung, aquilo que negamos nos controla, mas aquilo que aceitamos se transforma. Após a integração da dor e da sombra, um segundo movimento poderoso entra em cena: o silêncio estratégico. Diferente do afastamento motivado por mágoa ou orgulho, este tipo de silêncio não é uma fuga, mas uma ação consciente. Um ritual psíquico que ativa o campo simbólico entre duas almas. Em Jung, o símbolo é aquilo que carrega uma realidade mais profunda do que a simples aparência. E é exatamente isso que o silêncio faz quando é sustentado com firmeza e propósito. Transforma sua ausência em uma presença simbólica que habita o inconsciente do outro. Quando você some, mas permanece vivo na memória emocional de alguém, a mente da outra pessoa precisa preencher o vazio deixado. E como ensinava Jung, o inconsciente odeia o vácuo. Ele vai buscar imagens, memórias, sensações que preencham o espaço que você ocupava. Se você desaparece, mas se transforma, esse espaço não é preenchido com a versão antiga que causava atrito, mas com uma imagem nova, misteriosa, amadurecida, intrigante. Isso gera um conflito interno no outro, que começa a se perguntar: e se eu tiver me precipitado? E se ela, ou ele, estiver diferente? E nesse ponto, a dúvida já plantou a semente do desejo. O silêncio, nesse contexto, não é ausência. É presença refinada. É a sombra projetada na mente do outro que, ao ser retirada, força o contato com partes que antes eram ignoradas. A nova pessoa com quem ele está pode até oferecer novidade ou segurança momentânea, mas o símbolo que você se tornou através do silêncio não é comparável, porque não se trata de uma disputa de características ou aparência. Trata-se daquilo que você passou a representar, um espelho emocional profundo, uma energia singular que escapou do controle. Jung dizia que a alma fala em símbolos, imagens e sonhos, e o silêncio estratégico ativa exatamente esse canal. A ausência consciente, sem indiretas, sem tentativas desesperadas de contato, gera um ruído no inconsciente. A mente do outro busca compreender o que está acontecendo e, não encontrando respostas racionais, começa a elaborar inconscientemente novas narrativas que o aproximam mental e emocionalmente de você. Mas o silêncio só é eficaz quando é sustentado por uma verdadeira transformação interna. Se por dentro você ainda está presa ao desespero, ao controle, à vigilância constante das redes sociais do outro, o silêncio é apenas ausência vazia. Por isso, é essencial que ele venha acompanhado de movimento interno, do cultivo de si, de novos interesses, da reorganização emocional. Essa combinação entre afastamento externo e evolução interna é que cria a presença simbólica. E essa presença não passa despercebida. Mesmo que ele diga estar bem, mesmo que poste fotos sorrindo com outra pessoa, algo dentro dele capta o que está se movendo em você. Porque conexões reais não são apagadas por distrações momentâneas. O que foi significativo ecoa, e o que se transforma durante o silêncio
passa a representar um enigma que o outro precisa decifrar. Além disso, há um princípio psíquico que reforça essa dinâmica. Quanto mais o outro sente que perdeu o acesso ao seu mundo, mais ele valoriza aquilo que antes era tido como garantido. É o princípio do valor do ausente, tão comum nas relações humanas, mas que ganha uma potência especial quando é acionado com consciência. O silêncio se torna, então, uma linguagem que diz: eu não vou me reduzir para ser lembrada. Eu vou crescer para ser impossível de ignorar. A presença simbólica é justamente isso, a capacidade de existir com intensidade mesmo estando distante. Ela nasce do silêncio carregado de significados, do mistério que substitui a carência, da imagem renovada que flutua no imaginário do outro. E é nesse cenário que ele começa, lenta e inevitavelmente, a desejar voltar. Quando falamos em atrair alguém de volta, especialmente alguém que escolheu seguir outro caminho, é comum pensar em estratégias de sedução ou mudanças externas. No entanto, o que realmente transforma sua energia e o modo como é percebida está muito além da aparência ou das atitudes superficiais. O verdadeiro ponto de virada acontece quando você acessa sua essência autêntica, e é aqui que o processo de individuação descrito por Carl Jung se torna o mais poderoso aliado em sua jornada de reconquista. Individuar-se é tornar-se quem você verdadeiramente é, integrando todos os aspectos da personalidade: luz e sombra, força e vulnerabilidade, razão e intuição. É sair do condicionamento social que nos diz como devemos ser para sermos amados e mergulhar na tarefa profunda de descobrir quem somos de fato, independentemente da aprovação alheia. Paradoxalmente, é justamente essa autonomia emocional e autenticidade que geram uma presença magnética, o tipo de energia que faz alguém pensar: essa pessoa está diferente e eu não consigo parar de pensar nela. No contexto de um relacionamento rompido, a individuação atua como um ponto de ruptura com o padrão anterior. Antes, talvez você estivesse tentando se encaixar nos desejos do outro, dizendo sim quando queria dizer não, apagando partes de si para manter uma conexão. Mas ao iniciar o caminho da autenticidade, você começa a honrar suas verdades. Seus gestos se tornam mais inteiros, suas palavras mais firmes, sua energia mais alinhada. E isso, inevitavelmente, altera o campo psíquico entre você e a outra pessoa. Esse tipo de transformação não precisa ser anunciada. Ele é percebido. Quando alguém com quem você já teve uma história percebe que agora você vive com mais liberdade, mais expressão, mais prazer em ser quem é, um impacto emocional é gerado. A nova pessoa com quem ele está pode até representar estabilidade ou novidade, mas ela ainda não carrega a densidade simbólica que você passou a representar ao se tornar autêntica. E essa densidade, essa inteireza, é profundamente atraente. Outro fator importante é que a individuação desativa um dos elementos mais tóxicos nas relações, a dependência emocional. Você deixa de precisar do outro para se sentir completa. Isso, longe de afastar, atrai. Porque no inconsciente coletivo, existe uma forte admiração por quem se basta, por quem construiu um mundo interno tão sólido que transborda a presença. Você não está mais implorando para ser vista. Você simplesmente brilha, e esse brilho não pode ser ignorado. Jung também nos fala sobre a integração do masculino e do feminino internos, o ânimos e a ânima, como parte fundamental do processo de individuação. Isso significa que, à medida que você desenvolve sua racionalidade sem perder sua sensibilidade, ou fortalece sua intuição sem abrir mão da ação prática, você se torna uma figura completa aos olhos do outro. E o ser humano, mesmo que inconscientemente, é irresistivelmente atraído pelo que é completo. O que antes era um relacionamento pautado na carência ou no desequilíbrio, agora se torna uma referência de maturidade emocional. Ao trilhar o caminho da individuação, você passa também a emitir uma vibração de segurança. Não aquela segurança forçada, construída em cima de frases prontas ou de fingimento, mas uma segurança que vem de saber quem se é, o que se quer e, principalmente, do que não se aceita mais. E isso tem um impacto profundo, porque coloca o outro diante de uma nova realidade.
Você já não está mais onde ele te deixou. Você se moveu, evoluiu, tornou-se outra. Essa autenticidade cria não apenas desejo, mas também um certo desconforto psíquico no outro, pois ele precisa rever a história que construiu sobre você. O ex agora é confrontado com o fato de que talvez tenha subestimado o seu valor. E mesmo que tente ignorar, essa nova imagem começa a ocupar espaço em seus pensamentos. O desejo de voltar não vem apenas pela saudade do que foi, mas pela curiosidade e admiração por aquilo que você se tornou. Ser autêntico é ser inesquecível. E no fim, quem se esquece de alguém que teve coragem de ser verdadeiro consigo mesmo? Na psicologia analítica de Jung, a projeção é um dos mecanismos mais sutis e poderosos da psique. Quando projetamos, atribuímos ao outro partes de nós que ainda não reconhecemos como próprias, sejam virtudes, sejam defeitos. Em um relacionamento, isso ocorre o tempo todo. Idealizamos, responsabilizamos, demonizamos ou endeusamos a outra pessoa com base no que carregamos internamente, mas não conseguimos ver em nós mesmos. Interromper esse ciclo é talvez o ato mais libertador e transformador que se pode realizar. E é também, paradoxalmente, o que nos torna inesquecíveis aos olhos do outro. Ao ser deixado por alguém, especialmente quando essa pessoa já está com outra, a tendência inconsciente é continuar alimentando a projeção. Mantém-se a figura do ex como um ser que tem poder sobre suas emoções, sua autoestima, sua sensação de valor. Você passa a reagir à ausência dele como se ainda estivesse sendo moldada pela presença dele. Isso mantém um vínculo psíquico ativo, mas tóxico, e impede que sua energia se renove verdadeiramente. A má notícia é que enquanto a projeção existir, você está presa a ele. A boa notícia é que ao retomar essas projeções, você também retoma o seu poder. Interromper a projeção exige coragem para se ver com mais honestidade. Quando você percebe que o que admirava nele era, na verdade, um reflexo de algo que você não ousava expressar, sua ousadia, sua autonomia, seu poder de decisão, então passa a perceber que o que amava já existia em você, só não estava ativado. O mesmo vale para aquilo que odiava ou que aferia: inseguranças, frieza, controle. Ao assumir essas sombras como partes suas que precisam ser trabalhadas, você sai do papel de vítima e se posiciona como sujeito da sua própria história. E é exatamente aqui que a mágica acontece. Ao deixar de projetar, você começa a agir. Você para de esperar que o outro reconheça seu valor, porque finalmente você mesma reconhece. Você não precisa mais da presença dele para se sentir inteira, porque as partes que buscava fora agora estão sendo integradas dentro. E esse estado de inteireza tem um efeito inevitável. Você se torna um espelho emocional, um reflexo claro, firme e silencioso, que obriga o outro a se olhar. A maioria das pessoas foge do espelho. Elas preferem se envolver em novas relações que ainda não despertam conflitos, ou mergulhar em distrações que evitam o contato com o inconsciente. Mas quando uma pessoa com quem já se teve intimidade começa a representar esse espelho, alguém que não mais projeta, que não mais se humilha, que não mais tenta agradar, mas que apenas é, ela se torna inesquecível, porque confronta o outro com o que ele ainda precisa amadurecer. O novo relacionamento pode parecer leve no início, mas não tem o peso simbólico de quem você se tornou. E o inconsciente sente isso. As imagens que você projetava agora foram recolhidas. E em seu lugar está uma presença que já não implora, mas que ecoa. Já não exige, mas que provoca reflexão. A lembrança de você deixa de ser uma história emocional carregada e se torna um símbolo, algo que incomoda, desafia, fascina. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Quando você interrompe suas projeções, ilumina o que antes era inconsciente. E ao fazer isso, se coloca em uma posição de absoluta originalidade. Você se torna uma figura simbólica única na vida do outro. Não mais aquela que chorava ou implorava, mas aquela que ousou se conhecer, se integrar, se elevar. E não há substituição para isso, porque o que é simbólico,
O que foi vivido com intensidade e transformado com verdade jamais desaparece. Permanece como um arquétipo na memória emocional do outro, o arquétipo de alguém que não se desfez diante da dor, mas que a usou como escada para a própria grandeza. E diante disso, não há concorrência. Existe apenas o inevitável, o desejo de voltar. A jornada de reconquista, quando baseada na psicologia profunda, revela que o verdadeiro poder não está em convencer o outro a voltar, mas em tornar-se alguém tão inteiro, autêntico e transformado que o retorno se torna um movimento natural, inevitável. Ao mergulhar na sombra, cultivar o silêncio com propósito, despertar sua individuação e interromper projeções, você não apenas atrai de volta quem se afastou, como também eleva o padrão da relação que deseja viver. Nada é mais sedutor do que a verdade de alguém que se reencontrou. E essa verdade, quando expressa com maturidade emocional, reverbera como um chamado silencioso no inconsciente do outro. A saudade deixa de ser apenas memória e se torna desejo vivo por aquilo que você se tornou. Se esse conteúdo falou com a sua alma, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui, você encontra reflexões profundas que transcendem conselhos superficiais e te ajudam a acessar sua força interior. Assista ao vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele vai aprofundar ainda mais esse processo de autoconhecimento e te mostrar que você nunca precisou implorar por amor. Você só precisava despertar o seu verdadeiro valor. Nos vemos em breve, com mais consciência e verdade.